En la clase de hoy, 10 falsos amigos que debes evitar. No le vayas a decir a tu amiga que la comida está exquisita. Te va a molestar. ¿Empecemos? Em português, esquisito significa anormal, fora do comum, comportamento esquisito, exótico, estranho. E como se diz exquisito em português? Saboroso, gostoso. Em português, embaraçada. Que significa? Que se sente incômoda, que está muito constrangida ou envergonhada, acanhada. E como se diria em português? Embaraçada, grávida. Eu tenho uma amiga que está grávida. Se lhe dizes embaraçada em português, o significado é de apenado. Tenho pena. Em português, oficina. Oficina significa local específico para se consertar automóveis, uma oficina mecânica, por exemplo. E como se diria em português oficina? Escritório. Em português, manequim. Manequim é a medida de la ropa, popularmente hablando. Qual é o tamanho de tu roupa? É tu manequim. E em Brasil se referem a números. Manequim 30, manequim 36, 38, manequim 40. ¿Ok? Y atención, si vas a una tienda y quieres comprar, por ejemplo, zapatos no son por manequín, son por tamaños. Un zapato tamaño 38, un zapato tamaño 40. E manequim também pode se referir a um boneco articulado com o formato de um humano, mas normalmente é muito mais utilizado para referir-se à medida da roupa de uma pessoa. Em português, escova. Que diz o dicionário? Utensílio constituído de cerdas fixadas em uma placa e usado para limpeza. Escova de roupa, escova de móveis, escova de dentes. Si vas a alguna farmacia en Brasil y necesitas un cepillo de dientes, debes pedir entonces una escova de dentes. Si necesitas un cepillo para tu pelo, uma escova de cabelo. Em português, borracha. Que diz o dicionário? Goma elástica, substância elástica de maneira sintética ou artificial, utilizada para apagar escrita feita a lápis. E como se diria a uma pessoa que ha consumido demasiado álcool e está borracho ou borracha? Em português, bêbado, bêbada. Em português, polvo. Que diz o dicionário? Animal marinho, de corpo mole, provido de 8 braços chamados tentáculos. E como se lhe disse a la suciedade em português? Pó. Em português, mala. Dicionário disse: espécie de caixa, geralmente de couro, com armação de madeira em que se arrumam os objetos dos quais se necessita em uma viagem. E como lhe digo em português que uma pessoa é mala? Uma mulher má, um homem mau. Má, mau. Em português, acordar. O dicionário disse: alterar o estado de sono, sair do período de sonolência, despertar depois de uma noite de sono. E como lhe posso dizer acordar-se de algo ou acordar simplesmente em português? Lembrar. Em português, pastel. Que significa? Massa de farinha de trigo frita ou cozida no forno e recheada de carne, de camarão, galinha ou queijo. Se te oferecem comer um pastel em Brasil, não penses que vas a comer algo dulce ou de chocolate, por exemplo. Um pastel é com relleno salado. Pastel, empanada. Em português, taça. O dicionário disse: copo cilíndrico, de extremidade larga, com pé, usado para beber vinho ou champanhe. E como lhe digo em português, uma taça de café? Uma xícara de café. Muy bien, vamos a um repasso. Em português, esquisito significa raro, estranho, exótico, diferente.
Em português, embaraçada, uma situação embaraçosa que te dá vergonha. Em português, oficina, lugar de trabalho de alguém que conserta carros, automóveis. Em português, manequim, a medida da sua roupa, manequim da sua roupa. Em português, escova, objeto utilizado para limpar os dentes, escova de dentes, ou objeto utilizado para pentear-se, escova de cabelo. Em português, borracha, objeto utilizado para apagar algo que foi escrito a lápis. Em português, polvo, animal marinho com 8 tentáculos. Em português, mala, o objeto que você utiliza para guardar as suas roupas para uma viagem. Em português, acordar, despertar na manhã, despertar depois de uma noite de sono. Em português, pastel, salgadinho frito e com recheio de carne, de camarão ou frango, por exemplo. Em português, taça, o recipiente que você utiliza para tomar um vinho ou uma champanhe, por exemplo.